quero chamar a Andréa Werner. A Andréa é jornalista, escritora, ativista pelos direitos da inclusão e cidadania das pessoas com deficiência. Um ano após o seu filho Theo ser diagnosticado com autismo, ela iniciou o blog Lagarta Vira Pupa, que rapidamente se tornou referência entre os pais e profissionais da área. Com vocês, Andréa. Boa tarde, gente. Eu ia mesmo pedir o microfone, que eu não consigo ficar muito parada aqui, não. Para frente. Tá bom. Eu sou mãe de um rapazinho autista e, depois que ele foi diagnosticado, eu descobri que eu também sou neurodiversa, eu tenho TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, então, para mim, realmente ficar paradinha no mesmo lugar é um pouco complicado. Bom, eu daqui a pouco vou explicar, para quem não me conhece ainda, por que o blog tem esse nome, Lagarta Vira Pupa, porque parece uma coisa meio esquisita. Para quem está vendo pela primeira vez, eu juro que tem um motivo e que faz sentido, mas eu vou chegar lá. Aí, antes, eu queria... Opa, voltando. Volta mais uma vez. Acho que tem um chart escondido, sem querer. Mas tudo bem. Eu queria mostrar o primeiro falando um pouquinho de como que eu comecei. Acho que o chart deve estar oculto por algum motivo. Eu sou uma pessoa comum, né? Eu achava que eu tinha uma vida comum até 2010. Eu sou jornalista por formação, mas eu nunca, na verdade, trabalhei com jornalismo. Sou mineira, acho que dá para notar pelo sotaque. E, quando eu me formei, eu passei num concurso de trainee de uma multinacional aqui em São Paulo. Eu estudei lá em Belo Horizonte, na PUC Minas. Vim para cá de Malicuí em 2001, comecei a trabalhar em uma multinacional na área de marketing. Comecei a curtir esse negócio de multinacional, tem uma coisa de um glamour, né, bonito e tudo, você arruma assim para trabalhar, eu achava aquilo o máximo. E eu achava que a minha vida ia ser isso aí, né? Eu achava que eu tinha encontrado meu lugar e tudo. Conheci meu marido uns anos depois, ele também foi trainee da mesma multinacional, mas alguns anos depois, porque ele é 5 anos mais novo que eu sempre gostei de rapazes mais novos. E, né, gente, cada um com as suas preferências e tudo, enfim. Ele tem 5 anos a menos do que eu. Ele foi meu calouro trainee. E é engraçado porque ele era muito novo, né? Quando eu conheci o Leandro, ele tinha 25, eu já estava com 30, e eu tinha esse sonho de ser mãe muito forte. E ele também tinha um sonho de ser pai. Então, juntou meio que a fome com a vontade de comer, e logo que a gente se casou, na lua de mel mesmo, a gente começou a querer encomendar a criança, sabe? Foi uma coisa, assim, muito rápida. 2 meses depois que eu me casei, estava eu grávida, com um feijãozinho na barriga. Então, foi uma gravidez super querida, super desejada, era o primeiro neto dos 2 lados da família, vocês imaginam aquela coisa, né? Ok, o Theozinho nasceu e teve um desenvolvimento aparentemente normal, ele foi alcançando todos os marcos do desenvolvimento, era um bebê muito risonho, e interagia muito, e ele começou a bater palminha, e falou papai com 5 meses, mamãe com 6 meses. Foi chegando ali perto do primeiro aninho, ele começou a mudar, ficar mais diferente, então ele começou a ficar mais sério. Você via que, quando você tirava foto, ele já não saía tão rindo nas fotos, e, às vezes, você chamava ele não olhava. Mas a gente interpretava isso tudo como personalidade forte, porque eu tenho, o marido também tem, portanto, genética. A gente achava que simplesmente ia ser uma criança que ia dar um trabalho a mais para criar, né? Que ele tinha audição seletiva, a gente achava. Bom, quando ele foi entrar na escolinha, ali pertinho dos 2 anos, a gente colocou ele na escolinha, deu 1 mês que ele estava na escolinha. Quem é professor aqui? Tem alguma professora aqui? Ah, rapaz. Quando... 1 mês depois que ele entrou na escolinha, aí vem uma chamada para uma reunião. E aí, no dia, eu estava com muita coisa no trabalho, o marido falou assim, não, deixa que eu vou e depois eu te conto. E aí, eu estava no meu trabalho, e o marido me ligou no trabalho. Déia, eu estou aqui com uma lista com umas coisas muito preocupantes sobre o Theo. Eu estava no trabalho e eu não dei atenção, porque o meu marido é bem dramático, e eu não vou generalizar, falar que homem é dramático, gente. Mas é aquela coisa, sabe? Vou morrer. Vocês sabem, né, gente? Quem é casado aqui sabe. Oh, meu Deus, estou com febre, vou morrer. Na hora que ele falou, estou com uma lista com umas coisas muito sérias, eu pensei assim, gente, o Theo deve ter mordido um coleguinha e ele está aí fazendo esse drama, né? Aí eu falei assim, tá bom, lê aí para mim essa lista, o que fala. E aí ele começou a ler. Não faz contato visual, não olha quando é chamado pelo nome,
apresenta fixação por objetos que giram, não interage com os outros coleguinhas, prefere o isolamento, apresenta risos inapropriados, não atende a comandos verbais, age como se fosse surdo. E, olha, eu nunca, jamais vou saber explicar isso, porque a verdade é que eu não sabia nada sobre autismo. Nada. Eu nem aquele filme Rayman eu tinha visto, que é o que todo mundo viu na vida, eu não tinha visto. Mas, na hora que o Leandro leu aquela lista para mim, e eu me arrepio, eu já fiz essa palestra 1 milhão de vezes, pelo menos parte dela, e eu me arrepio toda vez que eu falo disso, é porque, na hora que ele leu aquela lista para mim, eu falei assim, Lê, eles estão ensinando que o Theo é autista. Eu não sei de onde eu tirei isso, jamais saberei. O fato é que, para nós dois, caiu a ficha naquele momento. Naquele momento. Tanto que a gente levou na pediatra, ela falou, não é, porque eu tenho uma paciente autista que chega aqui, senta no canto e fica balançando, e ele não faz isso. Então, assim, a gente poderia ter entrado em negação com essa palavra da pediatra, né, porque, na verdade, o que ela fez foi o que acontece com muita frequência. Ela jogou a culpa em mim, né, eu, mãe, você não está estimulando direito, ele fica vendo muita televisão, então isso é falta de estímulo. Mas aquela culpa não pegou em mim. Porque eu tinha parado de trabalhar o primeiro ano dele, para ficar junto com ele, para estimular, e eu sabia como era difícil estimular aquela criança, que a cada 5 minutos queria uma novidade. Ele se cansava de tudo em 5 minutos. Então, eu não podia nem ir no banheiro. Bom, levamos um neuropediatra, que inclusive esteve aqui hoje fazendo palestra, que eu sei, e ele diagnosticou o Theo na primeira consulta. Gente, é um período muito doloroso, extremamente doloroso. Se tem aqui algum pai ou mãe que passou por isso, vai saber exatamente do que eu estou falando. Porque, e eu vou falar disso daqui um tiquinho, a gente não está preparado para receber um diagnóstico de deficiência na família. Porque é uma coisa que na nossa cabeça, e eu vou falar também porque é tão do outro mundo a deficiência, que parece que só acontece com os outros. Isso nunca vai acontecer com a gente. A gente chega a se sentir injustiçado pelo universo. Eu lembro que eu pensava assim, mas aquela minha prima chata, aquela que passa a perna em todo mundo, ela não teve filho com problema, eu ainda falava assim, né? Por que isso foi acontecer comigo? Por que o meu filho, que foi tão desejado, que foi tão sonhado, por que o meu filho? É como se fosse um castigo. Era como eu me sentia naquela época. Hoje em dia, né, isso foi em 2010, e depois de tudo que eu passei, porque a minha vida foi reescrita nesse período, hoje em dia eu entendo por que eu me senti daquela forma. E a verdade é que, quase 2 anos depois do diagnóstico dele, eu já tinha levantado a cabeça, já tinha entendido que não adiantava ficar deitada chorando, era aquilo a vida, vamos entender como que eu posso ajudar meu filho e tudo. Eu comecei um blog, que é o Lagarta Vira Polpa. E eu achava que eu ia escrever naquele blog e só a família ia ler. Eu achava que era mesmo, estava escrevendo aqui uns desabafos, falei um pouquinho de como é que foi o diagnóstico. E aí eu lembro que eu postei o primeiro texto no Facebook, que na época era muito menor do que é hoje, nem se compara, e teve uma coisa como 276 compartilhamentos. E eu fiquei quase caí para trás, eu não entendi aquilo. Falei, gente, é uma coisa tão íntima e pessoal. Eu contando como foi quando eu levei meu filho no médico e foi diagnosticado. O que as pessoas gostaram tanto assim? A verdade é que ninguém falava disso, não com essa abertura, de, olha, eu senti como se foi um luto dos meus sonhos, de todos os meus planos, foi um período muito difícil. E as pessoas começaram a se identificar. E aí aquele blog que eu achei que ia ser um desabafo que sua família ia ler, começou a crescer. Então, já que o outro slide não entrou, agora pelo menos eu posso falar desse aqui. Como que começou? Foi em janeiro de 2012 que eu escrevi esse texto, e eu falava assim, quando eu levei o Theo no médico, aí ele perguntou se o Theo falava, e aí eu falei assim, fala? O Theo fala, mamãe, fala papai, ele fala pato, aí o médico perguntou assim, mas ele chama mamãe? Ele chama papai? Ele pede água? Aí é que caiu a minha ficha que falar era diferente de se comunicar. E o texto eu falava um pouquinho disso. Então, começou como um canal de desabafo. O que aconteceu? Tanta gente se identificou com aqueles desabafos que eu comecei a receber uma multidão de mensagens, de e-mail, de comentários no blog, que começou a ficar difícil de lidar mesmo, de verdade. E aí eu comecei a entender que as mães estavam precisando ser ouvidas, que elas sentiam como se ninguém fosse entender o que elas passavam. Então, no momento em que elas liam um texto e elas se identificavam, nossa, mas foi exatamente isso que aconteceu, foi assim que eu me senti, essa pessoa parece que estava falando de mim, elas entravam em contato comigo. Eu falei, gente, tem alguma coisa errada.
que está faltando para essas pessoas virem para mim, que sou uma desconhecida que elas acharam na internet, e começar a contar detalhes íntimos da vida delas? Comecei a prestar atenção nisso. Então, o blog já começou a virar acolhimento e informação, porque eu também percebi, nesse processo, que eu era uma pessoa privilegiada. Eu sou uma pessoa branca, de classe média, tinha um plano de saúde bacana, tinha acesso a boa informação, e a maioria não tinha. A maioria não sabia qual o primeiro passo dar, nem para onde ir. E a internet estava cheia de informação ruim, né? Desde de movimento antivacina até coisas piores, que hoje em dia a gente já sabe. Então, eu comecei a procurar informações que tivessem validação científica mesmo, e, na época, eu batia muito isso com esse médico do TEL, e comecei a acolher as mães, que é falar, olha, tudo bem, você pode chorar. Esse negócio que eles falam que você é uma mãe especial e que você tem que ser forte o tempo inteiro, porque Deus te escolheu, Deus está te capacitando, isso massacra, esse discurso é horrível. Parece que você não tem o direito de se sentir deprimida. Até parece que as mães não se matam, né, gente? A gente acabou de ouvir aí um caso. E eu escuto isso com frequência. Então, essas mães são seres humanos, elas entram em depressão, elas ficam sem chão, elas precisam de acolhimento. Foi aí que o blog passou a fazer isso também. Depois que eu comecei a perceber muito essa questão de como que as mães entram muito nesse discurso do ai, meu Deus, as pessoas estão falando que eu fui escolhida por Deus. Então, assim, eu não posso reclamar. Né? Porque se foi Deus que me escolheu, eu estou reclamando, eu sou praticamente uma ingrata, né? Porque, enfim, tem gente que chama a pessoa com deficiência de anjo, fala que é bênção, e se eu não ver meu filho assim, quer dizer que eu sou uma ingrata? Eu devo ser uma pessoa terrível. E aí eu comecei a falar, não, você é só uma pessoa normal. Né? Você não estava preparada para esse diagnóstico, é normal se sentir assim, é normal se sentir perdida, é normal perder a esperança, isso tudo é normal. E também, a parte do empoderamento, eu não gosto muito dessa palavra, que está muito batida, mas eu não achei outra, tá, gente, equivalente. Que uma coisa que eu percebi, principalmente entrando em contato com mães de regiões periféricas, que às vezes mal têm acesso à internet, que os filhos estão na rede pública do início até o final da cadeia, elas não sabem nem os direitos que elas têm. Então, se um diretor de escola fala assim, olha, é o seguinte, não tem como a gente arrumar um acompanhante para o seu filho, tá? Porque não contrataram aí estagiário. Então, a gente vai fazer o seguinte, a partir de amanhã, o seu filho vai ficar só 2 horas na escola. Aí a mãe pensa assim, bom, se o diretor está falando isso para mim, ele deve saber do que ele está falando, deve estar na lei. E elas pensam mesmo, gente. Às vezes chegam perguntas absurdas para mim, de, olha, o diretor falou que se meu filho fizer cocô na calça na escola, eu tenho que ir lá, eu tenho que largar tudo que eu estou fazendo e ir lá trocar o meu filho. É assim que é na lei? Então, quando eu falo em empoderamento, é desde não se conforme com essa coisa da mãezinha especial, o seu filho tem direitos constitucionais e é o seu papel também como mãe ir atrás disso, é perturbar mesmo, e entender quais direitos são esses. Porque muitas não sabem quais direitos elas têm e os filhos têm, não sabem. Como que isso não vira ativismo, né, gente? Aí a gente começa a fazer isso, começa a se indignar, quando começa a conhecer a situação de realmente a maior parte da situação da população brasileira que não teve os privilégios que eu tive, que depende de um diagnóstico no SUS, que depende do tratamento no SUS, que depende da escola pública. Isso não tem como não virar um ativismo quando você vira uma pessoa que você faz contato com tanta gente em situações tão diferentes. Então, foi esse o caminho. Eu não sei para onde eu tenho que apontar. Para cá? Será? Vamos ver se agora vai. Foi. Bom, uma coisa muito importante falar é que o passo inicial para eu entender o cenário da deficiência no Brasil e do autismo especificamente foi uma constatação muito dura para mim. Classe média sofre. Branca, né? Porque o que aconteceu? O Telzinho, quando teve lá o relatório da escola, ele estava numa escolinha bilíngue. E aí teve o diagnóstico, a fono, quando eu começou a tratar com a fono, ela falou assim, olha, ele está com atraso de fala, eu não manteria ele na escola bilíngue, não. Procura uma escola normal para ele. Beleza. Aí tinha uma escola muito boa e famosa, perto de onde eu morava na época. Falei, vai ser essa mesmo, porque que eu saiba, ela pelo menos no jardim não é bilíngue. Aí eu liguei. Ah, meu filho tem 2 anos, tudo, estão tirando ele aqui da escola bilíngue e tudo, e queria saber se tem vaga. Ah, tem sim, tem sim. Quando você quer começar? Ah, sei lá, semana que vem, quando puder e tudo. Né? Como é que a gente faz para fazer matrícula e tudo? Tem o material?
Ah, sim. Aí eu falei, então, é só uma coisa. Ele acabou de ser diagnosticado com autismo. A pessoa ficou muda. Eu falava, alô? Aí ela falou, só um pouquinho, por favor. Saiu. Eu não sei quanto tempo ela ficou fora. Eu ouvindo alguém conversando no fundo, assim. Aí eu assim, mas o que está acontecendo? Não era só processo da matrícula, tem vaga. Eu quero a vaga, a gente fecha o negócio, não é isso que é para fazer? Aí ela voltou no telefone, falou, olha, eu conversei aqui com a coordenadora e a gente vai ter que analisar ele, sabe? A gente vai ter que fazer um monte de teste com ele para a gente entender se a gente pode dar o que ele necessita. Falei, oi? Gente, aquilo me doeu. Porque como assim? A primeira matrícula dele não deu esse trabalho todo, agora só porque eu falei que o menino é autista, tem que fazer uma análise e, no final das contas, vai falar se pode ajudar. O que é isso que está acontecendo? Bom, foi a primeira rejeição. A segunda rejeição foi num parquinho, que o Theo estava lá brincando com a areia no chão, jogava areia para cima e fazia "ii", que ele gosta tanto desse "i", que virou até uma coisa no título do livro infantil que eu escrevi. E aí tinha uma mãe com um filho, mais ou menos da idade dele, assim, do lado, e aí a mãe olhou para o Theo assim, né? Aquela coisa, porque o Theo estava fazendo aquele barulho diferente. Ela olhou, aí eu olhei para ela, ela tentou disfarçar. Aquela coisa, nossa, é horrível isso, né, gente? Só que aí ela puxou o filho dela assim, filho, brinca aqui mais pertinho da mamãe. Ai, gente, você não quer acreditar que aquilo está acontecendo. Que é isso? Meu filho tem alguma coisa contagiosa? Que atitude que é essa? Então, assim, quando eu falo de constatação, a constatação foi de que eu estava perdendo privilégio, sabe? Aquela coisa de eu fui rebaixada mesmo. Não era mais chamado para as festinhas dos coleguinhas. Um bando de amigos se afastou porque não sabia o que fazer. Eu não era mais mãe, gente, eu era mãe especial. Que parece que é um upgrade, mas, na verdade, é o contrário. Né? Porque é tão especial que ninguém quer estar no seu lugar. Ninguém visita. Às vezes as pessoas não ligam também. As pessoas não sabem como ajudar. É isso que é o especial. É quase um unicórnio, né? A pessoa não sabe o que fazer para, enfim, para lidar com aquela criança e tudo. E foi essa constatação de que, a partir desse momento, a gente fazia parte de uma minoria, é que acabou movendo grande parte disso, que acabou chegando em um ativismo. Quando cai essa ficha em você, dificilmente você volta para a sua vida normal, como se você não estivesse sabendo de tudo isso que está acontecendo. Principalmente quando você se toca que, por mais que agora você faça parte de uma minoria, tem gente que está da minoria, que está muito pior, que está precisando muito mais da presença do Estado. Tanto as mães, que são cuidadoras, e eu falo mães porque, na maior parte do tempo, são elas. A gente sabe que o abandono paterno nessa situação é gritante, e das próprias pessoas com deficiência, independente da idade. Aí vamos falar, vocês lembram que eu falei como eu sofri com o diagnóstico? E, olha, eu aprendi uma coisa. Se vocês pegarem os textos do meu blog lá no início, eu falo de luto do filho idealizado. Eu falo que eu me sentia como se aquele filho que eu idealizei tivesse morrido. Ultimamente, nos últimos anos, muita gente, inclusive pessoas com deficiência, falam que isso é profundamente ofensivo, que elas estão vivas, não faz sentido você falar de luto de filho. Então, eu não falo mais de luto de filho idealizado, eu falo de luto de sonhos, luto de planos, que para mim faz sentido, mas realmente não falo mais de luto de filho. Agora, por quê? De onde vem esse sentimento quase de que você foi injustiçado pelo universo, que te escolheu ali maldosamente? Não é o filho da outra, é o seu filho. Bom, voltando aos anos 80 da minha infância, tá, gente? Olha a nostalgia aqui. Quanta diversidade, né? Ó, o Jairzinho, acho que era praticamente a única diversidade. E o Rick Martin, que já era gay, mas ele não sabia ainda, ou, enfim, ninguém sabia ainda. Então, tinha uma diversidade oculta ali, né? Naquele momento. Mas, para a gente, não tinha, né? A gente não cresceu com muita diversidade. Você vê que ali o Saci é um personagem mitológico brasileiro, é negro mesmo, tem o Jairzinho. Beleza, então temos ali 2 diversidades, 2,5, porque o Rick Martin ainda não sabia. Mas, e pessoas com deficiência? Cadê? Aí, quando eu pergunto, nas palestras assim, vocês que foram crianças nos anos 80, quem tinha coleguinha com deficiência na sala, levanta a mão. Pode levantar, é sério. Pode levantar, gente. 1, 2, 3, 4. É até muito, viu? Eu acho.
Porque a verdade é que isso praticamente não existia. Então, eu lembro de situações pontuais, assim, do tipo... Tinha uma senhora na minha igreja, quando eu morava no interior de Minas, que adotou um menino que era sindrômico. Ele tinha alguma síndrome, eu não sei o que era, mas ele tinha a cabeça um pouco maior, ele tinha traços sindrômicos. E aquela criança nunca era chamada para brincar, ela só era apontada como motivo de riso das pessoas. Inclusive o meu, em alguns momentos, quando era criança. Era essa a lembrança que eu tinha. Tenho alguma lembrança, assim, de ir na casa de algum amigo dos meus pais, e aí meus pais falarem, olha, o filho do fulano tem problema, então ele fica no quarto. E aí a gente na casa dessas pessoas, e eu ouvindo uma criança fazendo muitos barulhos em um quarto, trancada. Síndrome de Down, então, se a gente visse na rua, a gente ficava um mês falando disso, porque era uma coisa, você não via, gente. Pensa, interior de Minas, São Paulo sempre foi mais avançado, mais para frentex, aquela coisa, mas interior de Minas, pensa. E aí, por isso que me irrita hoje em dia quando o povo fala, ai, meu Deus, tem epidemia de autismo. Não, gente, não tem epidemia de autismo. É que antigamente eles estavam trancados em casa, ou eles estavam institucionalizados, diagnóstico errado, esquizofrenia, antigamente se falava retardo mental, isso tudo, né? É que hoje em dia a gente tem o DSM, tem critérios certinhos para você diagnosticar, então é por isso que a gente está tendo um aumento de diagnósticos, não quer dizer que eles não existiam. Mas agora eu pergunto para vocês, como você vai tratar como corriqueiro, como normal, como parte de quem o ser humano é, uma coisa que você não vê, com que você não tem contato, todo santo dia? Quando você vê, você vai tomar um susto mesmo. Você vai se assustar. Nossa, e se eu vejo tão pouco, é porque é extremamente raro e quer dizer que tem alguma coisa errada ali. Não é bom isso. Então, hoje em dia, pensando no sofrimento que eu tive na época do diagnóstico, gente, eu acho que muito se explica aí. Eu não cresci acostumada com a diversidade. Eu nunca tive coleguinhas com deficiência na escola. E hoje, quando eu vejo a minha sobrinha brincando com meu filho, e ela é 1 ano só mais nova que ele, então ela está acostumada com ele desde pequenininho, eu falo, é isso, é isso. Ela nunca menciona nada relacionado ao jeito dele, aos barulhos que ele faz, ao fato dele não falar. Para ela, é o Theo. O Theo é assim. É assim que ele brinca. Tem vezes que eu vou chamar ele, ele vai olhar. Tem vezes que eu vou chamar ele, ele não vai olhar. Eu tenho que chegar e chamar de novo, eu tenho que puxar ele. Esse é o jeito dele. Vocês já pensaram, se a gente tivesse escola inclusiva de verdade, que beleza que ia ser nesse aspecto? E vocês já pensaram, principalmente, que impacto que isso ia ter nas mães que recebem diagnóstico de deficiência dos filhos? Eu não estou falando que não vai sofrer, gente. É óbvio que todo mundo sofre ao pensar que você vai morrer e o seu filho vai ficar e você não sabe quem vai cuidar. Mas será que esse sofrimento não poderia ser menor? Eu tenho certeza que poderia. Depois vocês me falam se vocês concordam comigo. A notícia boa é que as coisas estão mudando, né? Devagar e tudo, mas assim, pensa assim. Quando o Theo foi diagnosticado em 2010, gente, se você desse Google em autismo, eu lembro que eu achei assim, um grupo do Yahoo Groups, que era Asperger, @Yahoo Groups, e eu achava que o Theo não era Asperger, naquela época ainda tinha uma divisão, mas foi a única coisa que eu achei, então eu entrei naquele grupo. Hoje em dia, se você entrar no Facebook e digitar autismo, tem 2 milhões de páginas, 2 milhões de grupos, 1 milhão de blogs, um monte de coisa. Então, assim, a coisa vem mudando. Deixa eu ver se é assim que faz, espera aí. Não, voltou. Como que eu dou play nesse vídeo? Alguém me ajuda? Será que é esse botão verde aqui? Estou com medo de apertar e sair. Dá play para mim, por favor? Vamos ver se vai. Não? Não está rolando. Bom, gente, aí tinha um vídeo do YouTube que é do bebê da Johnson, que tem síndrome de Down. Isso faz o quê? 3 anos? 2 anos? E eu lembro que quando eu vi isso, eu chorei. Eu chorei. Eu soluçava. Aí, eu tenho muitas amigas com filhos com síndrome de Down. E ninguém sabia nem se expressar direito, de tanta alegria. Aí já me apresentaram a mãe do menino que apareceu na propaganda, e aquela coisa, e eu escrevi um textão. Quando que a gente poderia imaginar, em 2010, que ia ter um bebê Johnson com síndrome de Down? Quando, gente? Aí você tem, né, a pessoa que olha o lado cheio e a pessoa que olha o lado vazio. Fala, mas ele é lourinho, olho azul. Sim, gente, mas calma, foi um primeiro passo, foi um primeiro passo. Foi um primeiro passo muito importante.
que muita gente agora entendeu que um bebê com síndrome de Down também pode ser um bebê Johnson, porque isso, na minha época, era sinônimo do bebê lindo, um bebê desejado, um bebê fofinho, tipo modelo dos bebês. Olha, é um modelo bebê com síndrome de Down. Isso, para mim, foi o máximo. E para muita mãe foi também. E a gente sabe que representatividade importa, né? A representatividade é uma das formas da gente parar de achar aquilo tão absurdamente de outro planeta. É uma das formas das pessoas, inclusive, que não têm pessoas com deficiência em casa, começar a ver isso como uma coisa normal. O que mais que mudou? Agora a gente tem a linha da Barbie com deficiência, Barbie negra com cabelo crespo, Barbie mais gordinha, que a Barbie sempre... Nossa, gente, a Barbie, né, gente? Que cintura inatingível daquela Barbie. Tem até uns estudos falando de pessoas com problemas, distúrbios alimentares, por causa da imagem da Barbie, sabe? Enfim, fico feliz de ver que a indústria dos brinquedos também está se preocupando mais com diversidade agora. Esses dias eu vi umas bonecas com vitiligo também, que tem manchas na pele. Olha, gente, que bacana. E o mais bacana foi uma mãe que comentou num post meu, acho que foi até no Twitter, nem foi nas minhas redes principais, falando assim, eu gosto da minha mãe por isso, porque desde quando eu era criança, a minha mãe arrancava uma perna da boneca e falava, pronto, porque tem gente que não tem perna e é bom você acostumar assim. Foi, tipo, pioneira essa mãe, eu acho. Entendeu? Porque hoje em dia já vem a boneca sem a perna, não precisa você arrancar. Mas não é. Olha, gente, primeiro parque aquático do mundo para pessoas com deficiência física. As cadeiras de roda você pega lá, elas são impermeáveis, tem todo um esquema para poder enfiar aquela cadeira na água com a pessoa. Eu, esse ano, tive uma oportunidade de fazer um test drive lá nos parques do SeaWorld, nos Estados Unidos, que chamaram a gente, porque agora eles têm o certificado de amigo do autista. Aí eu fui lá ver se era verdade, que a gente foi convidado. Foi muito bacana. Questões que são difíceis para o autista, tipo esperar na fila e tudo, eles têm todo um esquema. Então, olha que bacana, porque uma das partes da cidadania também é você ser visto como consumidor. Essas pessoas consomem. Pessoas com deficiência consomem, suas famílias consomem, querem. E quando a gente fala de deficiência e de acessibilidade, esse conceito ainda está muito ligado a elevador e rampa. As pessoas não se tocam que a pessoa com deficiência quer acesso a muito mais coisa. Ela quer acesso ao lazer, ela quer acesso ao mercado de turismo, ela quer acesso a roupas bonitinhas, porque tem gente que compra a mesma roupa 10 mil anos, porque é a única que tem um botão que ela consegue abotoar, porque ela tem questões motoras. Né? São tantas coisas que estão envolvidas nessa acessibilidade, e o turismo é uma delas. As pessoas com deficiência têm direito ao lazer, à diversão. Mais coisas. A Manu, gente, eu sou suspeita porque a Ju, mãe dela, é minha amiga. A Manu, ela tem paralisia cerebral. E a Manu está no ar na Globoplay, gente. Olha eu fazendo propaganda gratuita. Assistam Aruanas na Globoplay, porque a Manu está na Aruanas. É a primeira atriz mirim com paralisia cerebral em uma série da Globo. Vocês pensam, gente, as outras crianças com paralisia cerebral ou com algum tipo de deficiência motora, dificuldade motora, vendo a Manu na série da Globo. Não é muito bacana isso? Eu acho muito legal. Ali também tem um ator com síndrome de Down, que acabou de sair num filme muito bacana, com gente muito bacana. O que é legal também, da gente ver que a pessoa com deficiência está saindo daquele lugar que tinha muitos anos atrás, e ainda existe, que é o que a gente chama de pornô de superação, né? Que é, nossa, olha, porque eu não tenho os braços, eu não tenho as pernas, mas mesmo assim eu estou aqui falando para vocês. Que a gente fala pornô de superação porque, quando você vai ver os comentários, as pessoas comentam coisas assim, nossa, realmente, eu tenho que agradecer pela minha vida, porque podia ser igual a dele, né? Por isso que eu estou me sentindo inspirada. É horrível isso, gente. Pelo amor de Deus. A pessoa com deficiência não está ali para ser pornô de inspiração, para ficar falando de superação. Ela está ali para ser um ator, fazer um papel bacana, que não tem a ver necessariamente com superação, mas, enfim, ela está convivendo em sociedade. Ela é uma pessoa antes da deficiência, né? Até um dos motivos que se mudou o nome de deficiente para pessoa com deficiência. A deficiência é uma parte dela só. Bom, para a gente encerrar aqui, o que é que falta ainda? Muita coisa. Aí eu vou precisar de mais meia hora. Brincadeira, tá? Vamos lá. Convivendo com tantas mães nesse período. Então, vamos começar do começo, tá?
A gente sabe que o diagnóstico precoce no SUS ainda é muito difícil, tem algumas regiões que não tem neuro, que não tem psiquiatra, algumas cidades do interior não tem nenhum dos dois. Então, a pessoa, às vezes, tem que ir para outra cidade para conseguir consultar, para conseguir um diagnóstico. Às vezes, fica numa fila de 6 meses de espera, a fila otimista, 6 meses de espera. Aí tem o diagnóstico, quem deveria fazer a intervenção para autista, aqui no estado de São Paulo e no resto do Brasil, são os CAPSI. E aí a gente tem um problema, que é a maioria das pessoas, quando consegue espaço no CAPSI, é meia hora de terapia, uma vez por semana, quando a gente está falando que uma criança diagnosticada pequena, ela precisa de intervenção intensiva. Meia hora por semana não é nada. É a mãe perdendo tempo, é o Estado perdendo dinheiro, é a criança perdendo um tempo precioso de plasticidade cerebral que ela podia estar desenvolvendo. Escola inclusiva. Quem tem feito um papel melhor ainda são as escolas municipais e estaduais. E por um motivo muito simples também, gente, não se pode recusar matrícula, né? Porque vai dar um problema muito grande se uma escola municipal ou estadual recusar matrícula. Porque as escolas particulares ainda recusam matrícula. Umas sutilmente, outras nem tanto, né? Na cara dura mesmo, começa a pedir um monte de exame caro, para a mãe desistir, fala, olha, a gente pode até aceitar o seu filho aqui, mas a gente não garante nada, né? Ou vão fazendo aquelas coisas para sutilmente a pessoa resolver tirar o filho dali. Então, a gente ainda tem muito que evoluir, até porque, lembra do que eu falei da escola inclusiva? É o passo mais importante para que a gente tenha adultos menos preconceituosos no futuro com relação à diversidade, inclusive a diversidade que tem a ver com deficiência, é a escola inclusiva. É ali que as crianças vão começar a olhar aqueles coleguinhas e ver, olha, é isso aí, todo mundo é diferente, eu tenho a perna, ele não tem, eu ando com as pernas, ele anda com a cadeira, e está tudo certo. Adolescentes, muitas questões aí, foi falado centros-dia aqui. Você sabe uma questão muito importante que a gente tem com autista e, às vezes, com síndrome de Down com deficiência intelectual? É que, às vezes, consegue um lugar numa escola especializada até, ou consegue um acolhimento numa escola pública regular, só que faz 18 anos, e aí? Às vezes consegue o direito de continuar na escola especializada, só que muitos não conseguem. Para onde essas pessoas vão? Se não está num nível de conseguir um emprego, se não vai para a faculdade, aí sabe o que acontece? E se a mãe trabalha? A mãe vai ter que parar de trabalhar para ficar de cuidadora 100% do tempo. Isso é bom para a saúde mental da mãe ou da pessoa que vai ficar em casa 100% do tempo? Não é. Por isso, a gente precisa tanto dos centros-dia, com atividades ocupacionais, profissionalizantes, tudo isso para que essas pessoas tenham ocupação durante o dia, depois que elas saem da escola. Lugar de autista adulto, de pessoa com síndrome de Down adulta, não é enfiado dentro de casa com a mãe ou cuidador o dia inteiro. Isso não faz bem para ninguém. Por fim, aquilo que estava sendo falado aqui quando eu cheguei também, que é a questão das residências inclusivas, assistidas, que é a grande questão que pega toda mãe e pai de pessoa com deficiência, principalmente se a deficiência é severa, e aí eu não sou eterno, quem vai cuidar dele depois que eu morrer? No caso do autismo, a gente tem uma questão que é muitos pais acabam tendo outro filho com essa de eu vou fazer outro filho para cuidar do primeiro, e aí vem outro autista. E aí, como você faz? Isso é super frequente também. E, por fim, gente, uma coisa que eu tenho pegado muito no ativismo, porque hoje em dia, uma das coisas que mudou neste cenário é que as pessoas com deficiência têm voz, estão falando, tem muitos autistas oralizados que estão falando por si. Até nos Estados Unidos tem autistas não verbais que falam usando equipamento assistivo. E eu falo do meu lugar de fala de mãe mesmo, né? Dou dicas para mães. E o que eu tenho visto é que a saúde mental das mães e cuidadoras está a perigo. Muito grande mesmo. Então, a gente precisa desmistificar e desromantizar essa questão da maternidade atípica para que essas mulheres tenham coragem de pedir ajuda, tenham coragem de falar que estão com uma depressão e de ir atrás de ajuda, sem se sentir as piores mães do mundo. E a gente tem que ter um equipamento do Estado para garantir acolhimento e ajuda para essas mulheres, porque muitas estão mesmo se matando, gente. Não tem muito como falar diferente essa parte. É um fato. Por fim, eu falei que eu ia explicar o nome do blog. O blog se chama Lagarta Vira Pupa, porque o Theo cantava uma musiquinha. Antes dele perder o resto da fala dele, por volta de um aninho, ele cantava muito uma musiquinha do Cocoricó, que tem uma parte que é pupa, pupa, pupa. Ele ainda fazia assim.
Lagarta vira pupa, chama Metamorfose da Borboleta. E aí eu pus esse nome no blog, Lagarta vira pupa, porque tinha um significado simbólico para mim, que era, como o Theo teve aquele autismo que a gente fala que é regressivo, porque perto do primeiro aninho ele perdeu habilidades, parou de bater palminha, parou de olhar e tudo, eu até tenho isso escrito em uns textos lá do início do blog, hoje em dia eu tenho vergonha, mas deixa lá, porque é a pessoa que eu era quando eu comecei a escrever, isso é um retrato. Eu falava assim, o Theo se fechou em uma pupa, né? Ele perdeu habilidades, é como se ele tivesse recolhido e se fechado do mundo dentro de uma casquinha só dele. E ele está passando por uma metamorfose, e eu achava, gente, realmente, que ele ia fazer as terapias, ia sair dali quase uma criança típica. Eu não sei, acho que era isso que eu tinha na cabeça na época. Mas aí eu achava que ele ia sair deste casulo uma linda borboleta. Passados alguns anos de blog, me caiu a ficha um dia. E eu chorei tanto, mas eu chorei tanto, porque eu me toquei que nunca foi o Theo que entrou na maldita da pupa. O Theo nunca precisou entrar na pupa para virar a borboleta. O Theo é lindo do jeito dele, a gente ajuda ele na medida que a gente consegue, a gente quer remover barreiras, a gente quer ajudar ele a adquirir habilidades que são essenciais. Mas o Theo é lindo do jeito que ele é e ele ensina muito a gente. Quem está dentro da pupa sou eu, é o meu marido. E é todo mundo que, quando começa a conviver com uma pessoa com deficiência, entende que você só tem a ganhar, que o maior aprendizado é seu, a maior transformação é você que passa, e que, se a gente conseguir transmitir um pouquinho disso para a sociedade, para o mundo, gente, a gente vai conseguir grandes mudanças nos próximos anos. Então, é isso que eu queria passar para vocês. Agradeço muito terem me recebido nesse final de dia, todo mundo cansado. Muito obrigada. Andréa, quem agradece somos nós. Você traz um olhar, uma fala maravilhosa que faltava nesse simpósio. Nós ouvimos vários tipos de especialistas, de profissionais, e faltava a mãe. Eu acho que você aqui representa e fala em nome de muitas e muitas mães, não é à toa o seu sucesso. Parabéns, muito obrigada. E, em nome do CIAN, queremos te entregar uma lembrança. Pode vir, gente. Bom, depois de um longo dia, eu queria começar os finalmente, agradecer enormemente a todos os nossos palestrantes que vieram gratuitamente nos brindar desse dia tão especial, a esse público, vocês, maravilhoso, que compareceu, e aos corajosos que ficaram até o fim, porque é um assunto árduo e difícil em muitos sentidos. Ele é difícil em termos científicos, ele é difícil em termos emocionais. Aqueles que puderam ficar um pouco já valeu a pena, mas aqueles que puderam ficar o dia inteiro representa muito, nos dá muito ânimo para continuar nessa nossa missão. Agradecer aos nossos voluntários maravilhosos que organizaram isso tudo e que hoje estiveram aqui, que também são nossos profissionais, a nossa diretoria, os nossos fornecedores, e esperamos poder repetir, não esperar 60 anos, né, Ana, para o próximo, e poder repetir e contar com vocês. Para encerrar, então, o Renato vai fazer o sorteio dos 2 livros e da camiseta. Muito, muito obrigada a todos.